Nós vamos ler a palavra do Senhor, segundo as Crônicas. Louvado seja Deus. Muito bom estarmos reunidos na casa do nosso Deus, na presença do nosso Pai. Quero agradecer aos irmãos que estão presentes, se esforçaram, venceram as barreiras e estão aqui nesta manhã, nesta reunião ministerial, aonde meus irmãos está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os céus estarão abertos sobre este lugar e com muita certeza receberemos muitas bênçãos de Deus nesta manhã. Deus abençoe os irmãos. Segundo as Crônicas, capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito dia sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque a gente contra a gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus, digam amém. Amém. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nos encontramos, meu Pai, na sua presença. Já lemos, já fizemos a leitura da sua palavra. Meu Deus, nós pedimos, meu Pai, fala conosco através, meu Deus, desta palavra que acabamos de ler. É a palavra do Senhor. Ó Deus, é a tua palavra, meu Pai, que é viva, é pura, mais do que o ouro refinado 7 vezes no fogo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra, Senhor, que nos vivifica, nos levanta, nos restaura, nos ensina, nos exorta, nos repreende, nos cura. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, fala com a sua igreja, fala com o ministério que se encontra aqui nesta manhã. Arianda Labassúria Labaia, derrama unção sobre nós, derrama teu poder, derrama a tua graça, para Deus sentirmos a sua presença nesta palavra, para aprendermos nesta palavra a servir ao Senhor, ó Pai. Ore, clama, Labassúria Labaia, abençoa, Jesus, o seu povo que se encontra aqui nesta manhã. Fala conosco, meu Pai, nós pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, pode assentar, desocupem as mãos e pode glorificar a Deus com as palmas bem forte, bem alegre. Oh, aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, o texto que lemos apresenta para nós uma história, um fato ocorrido na época do rei chamado Rei Asa, que estava na incumbência de liderar, cuidar, guiar, ensinar o povo de Israel, ou melhor, o povo de Judá. O povo de Judá, por quê? Porque nesta época Israel já havia sido dividido. Após a morte do rei Salomão, houve uma divisão no meio do povo de Deus. E divisão vem
de duas visões. Houve duas visões e por isso houve uma divisão. Quando não houve uma única visão, uma única concordância, houve uma separação, de modo que uma parte do povo de Deus foi para o sul e outra parte foi para o norte. A parte do povo de Judá, então nesse tempo, a qual o texto relata, estava na responsabilidade do rei Asa. E quando eu olho para o rei Asa, a sua história, a sua biografia, que podemos encontrar, por exemplo, aqui mesmo no capítulo 14 de 2 Crônicas, mas está mais claro, mais implícito ainda, em 1 Reis, capítulo de número 15, a partir do versículo 9, a Bíblia diz para nós, descreve claramente, que este rei teve um começo extraordinário. Este rei foi levando as coisas de Deus com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor. Aliás, eu quero até fazer a menção, quero ler com vocês, se possível, irmãos, abra sua Bíblia aí para nós ver como foi o início deste rei. 1 Reis, capítulo de número 15, sentado mesmo, não precisa levantar-se, capítulo 15 de 1 Reis, no versículo 9 a seguir, vamos ver o começo do reinado do rei Asa, o meio do seu reinado e qual foi o fim, e concluiremos tirando para nós lições para o nosso ministério. Capítulo 15, versículo 9, o título começa dizendo: Asa é bom rei sobre Israel. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Por que ele foi reto, irmão? Por que ele teve um começo extraordinário? Por que a Bíblia destaca este rei como um bom rei? Está aqui a resposta no versículo de número 13, na parte B. Porquanto tinha feito, versículo 12, porque tirou da terra os rapazes escandalosos. Naquele tempo já havia alguns rapazes já que cometiam escândalo, não é? Não acha que é só hoje que a gente enfrenta os escandalosos no seio da igreja? Quem são os escandalosos? Que conhecem a verdade e faz coisas erradas. São aqueles que perdem o pudor e a sensibilidade espiritual. São aqueles que, ao invés de dar exemplo, dá maus exemplos para os que estão de dentro e para os que estão de fora, escandalizando a palavra de Deus, a obra de Deus, e os mais fracos na fé. Escandalosos, meus irmãos, são aqueles que sabem o que tem que fazer corretamente e eles batem de frente. Não, é interpretação errada, é coisa do ministério, é coisa do pastor. Não, meus irmãos, é coisa da palavra. É a palavra de Deus que nos ensina a andar retamente na casa de Deus como convém. Deus nos chamou para a santificação. Romanos capítulo 14, versículo 20 a seguir, diz a Bíblia, irmão, Paulo falando: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que escandalize ou enfraqueça o seu irmão. E a Bíblia é repleta de exemplos. Ai daqueles que escandalizar um dos meus pequenininhos, disse Jesus em Mateus capítulo 18. É melhor que pendurasse e caísse de cabeça para baixo do que escandalizar um dos meus pequenininhos.
Bíblia que escandalizar um dos pequeninos de Jesus é pecar contra Cristo que morreu na cruz por eles. Quem está entendendo que nós temos que ser exemplo na casa de Deus? Na igreja tem os novos convertidos, as pessoas que entrou para a igreja hoje. Eles ainda não têm o tempo, meus irmãos, o tempo que deu para aprender tudo. Então eles vão olhar muito para mim, vão olhar muito para você. E oxalá, se tiver muitos como o apóstolo Paulo que tem a convicção de falar, pode ser meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Seja imitador de Cristo, porque tem muita gente que vai espelhar em você. Diga glória a Deus. Tem alguém sempre olhando para a gente? Tem ou não tem? Na nossa congregação tem alguém olhando para a gente. Eu quero ser igual o pastor, eu quero ser igual a minha dirigente, eu quero ser igual esse obreiro de oração, de doutrina, de santidade, de unção de Deus. Ah não, pastor, mas por causa dos outros eu vou deixar de viver minha vida? Se você é crente, você vai deixar de viver sua vida sim. Evangelho é isso, é morrer o eu. Jesus fala assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é o que? É morrer para mim, para viver a vida de Cristo. Paulo na carta aos Gálatas ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso, o meu eu, o meu ego, as minhas vaidades, precisa morrer, meus irmãos, para Cristo viver em mim. E Jesus vai além, ele diz assim, ó: quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará a vida eterna. Então, meus irmãos, o crente não vive para si, o crente vive para agradar a Deus, o crente vive para dar exemplo na casa do Senhor. Debaixo da graça de Deus, eu orei ao Senhor para pregar esta mensagem. O Senhor vai começar a chacoalhar, meus irmãos, a videira. O Senhor vai começar a balançar a figueira. E precisamos estar prontos, porque senão não vai passar na peneira de gelo. E a preocupação do rei Asa foi tirar esses rapazes escandalosos. Mas Asas, que doidura é essa? Que grosseria, isso é salgado demais. Não, meus irmãos, o pecado nós não podemos ser, meus irmãos, pacífico com o pecado. Precisamos amar o pecador sim, mas o pecado nós precisamos odiar, porque Deus odeia. Quando eu digo, meus irmãos, eu quero deixar uma observação aqui, o seguinte: cuidado com o extremismo, amém? Porque tem irmão que realmente é salgado mesmo, ele vai resolver o pecado, ele tira todo mundo. Não, calma, amém, meus irmãos? Prega a verdade com amor, prega com sabedoria, aleluia. Quem sabe você consegue ganhar aquela pessoa para Jesus, é uma alma. Eu falei para alguns irmãos, a gente conversando um dia, irmãos, é fácil demais você resolver um problema na igreja, aparentemente. É só você cortar a disciplina, né? Pune, pronto, a pessoa vai para lá, você está tranquilo, né? Mas não é assim que resolve o problema. Uma alma tem valor. Resolver problema de verdade é você tratar a pessoa dentro da igreja e a pessoa continuar dentro da igreja. Agora é claro que tem aqueles que já estão desviados, esperando só você dar um toquinho para ele sair, ainda sai falando: foi o pastor Márcio que me expulsou da igreja, por isso que eu saí. Não, ele já estava fora da igreja, na igreja, fora da igreja. Levanta homens comprometidos com a verdade. O Senhor levantou o rei Asa. Levante a sua mão para o céu. Deus vai levantar muitos homens e mulheres como levantou o rei Asa. Recebe a graça de
de Deus nesta manhã. Deus está te dando cajado, autoridade e amor nesta manhã. Deus está derramando o senso de justiça sobre os nossos corações. O Senhor vai ser contigo, meu irmão. O Senhor vai ser contigo, meu irmão. O rei Asa então fez o que era bom aos olhos do Senhor. Versículo 12, porque tirou os rapazes escandalosos e tirou os ídolos que seus pais fizeram. Não há dúvida, meus irmãos, que havia estátuas de deuses ali por todo canto de Judá. Mas alguém pode falar: pastor, esta palavra não é para mim, porque na minha congregação não há ídolo. Será, irmão? A idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é idolatrar algo ou alguém, é colocar alguém a nível ou superior ao próprio Deus. Tem irmãos que idolatram tanto o pastor, que se o pastor for remanejado, trocar da congregação, sai todo mundo, como se o pastor saísse e Deus fosse embora também. Tem gente que só vai no culto se for o irmãozinho estiver pregando. Se for o irmão B, não vai de jeito nenhum. Só está no grupo enquanto a fulana de tal estiver regendo. Saiu, sai também. Que Deus que você serve, que Deus que está em teu coração. Ele tirou, meus irmãos, as idolatrias, foi removendo, ele foi fazendo uma limpeza, um conserto ali. Versículo 13, e até Maaca, sua mãe, ele removeu para que não fosse rainha. Olha aí, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Às vezes é necessário a gente cortar nossa própria carne por causa da obra de Deus. Imagina o pai ou a mãe ter que disciplinar o próprio filho. Imagina o pai ou a mãe ter que remover de um cargo o próprio filho ou a própria filha. É doloroso demais. O rei Asa removeu, glória a Deus, esta mulher que a Bíblia descreve como a sua mãe, para não ser rainha. Por quê? Porque ela teve uma participação muito forte nos ídolos. Então, meus irmãos, ele vai fazer uma limpeza, ele começa o reinado muito bem. Ele está de fato com o coração aplicado nas coisas de Deus. Ele está fazendo um conserto. Ele entende que os seus antepassados fez muita coisa errada, tolerou muitas coisas erradas, e o pecado entrou na congregação, e ele assume e fala: não, aqui não, aqui é a casa de Deus, não pode haver bagunça. Santidade convém à casa do Senhor. Está vindo um sopro, um vento de santidade nos quatro cantos da sua igreja. Deus não abandonou a sua obra. Oh, glória a Deus. Aleluias. A Bíblia então mostra aqui o começo deste homem. Um começo muito bom, um começo muito louvável. Mas preste atenção, redobre a sua atenção. O começo ministerial, o começo da nossa caminhada cristã é muito fundamental, muito importante. Mas pelo amor de Jesus, não se esqueça que o seu final pode cooperar muito mais do que o seu começo. O final da nossa carreira, tanto cristã como ministerial, precisa ser muito mais importante do que como nós começamos. O que vale, meus irmãos? Ser fiel até o meio do ministério e depois fracassar. O que vale, meus irmãos, ser crente firme, crente fiel, que ama a palavra, a santidade, a presença de Deus no começo, e quando chega no fim, vai desviando pouco a pouco da presença de Deus. Eu falei para o pastor Eliel esses dias, é estranho demais, porque quanto mais vai chegando a volta de Jesus, tem crente que está afastando dele. Orava mais, mas agora está orando menos.
Era para ser o contrário, tem que orar mais, porque Jesus está vindo aí. Estava na igreja todo dia, mas hoje só vem na Santa Ceia e a gente tem que anunciar, porque senão não vem não. Jesus está vindo, meus irmãos. E a gente precisa apressar os passos, forçar as mãos para servir ao Senhor com mais fidelidade, com mais lealdade. Não podemos nos afastar. Levante a sua mão para receber esta palavra. Os céus vai se abrir sobre esta igreja nesta manhã. Deus vai mandar uma cachoeira de graça sobre a tua vida. Você não pode parar, você não pode recuar. É tempo de avançar, é tempo de enfrentar os males da vida, porque a gente vai chegar do outro lado. Você precisa continuar pregando a palavra, você precisa continuar cantando louvores, você precisa continuar na oração, você precisa continuar com as suas mãos na massa. Recebe graça de Deus hoje, meu irmão, minha irmã. Recebe poder para continuar, recebe unção para continuar firme. Oh, aleluias. Quando chega, meus irmãos, um certo ponto do ministério do rei Asa, no capítulo base que lemos de 2 Crônicas, no capítulo 15, a partir do versículo 1, o texto diz para nós que Deus levanta um profeta por nome de Azarias, que era filho de Obed, que sai ao encontro do rei Asa após o rei Asa ter milagrosamente vencido algumas batalhas, algumas guerras que na ótica humana, na visão humana, era impossível o rei Asa vencer. Era impossível ele vencer, mas ele orou a Deus. O rei Asa buscou ao Senhor, e quando ele orou, Deus pelejou por ele, Deus entrou na guerra, Deus batalhou pelo rei Asa, e os seus inimigos foram derrotados. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Recebe esta palavra: enquanto o Senhor é conosco, você vai vencer as batalhas em nome de Deus. Eu não sei qual é a batalha que você se encontra, não sei qual é a guerra que você se encontra travado, mas nesta manhã o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu quero lutar esta luta por você, eu quero guerrear esta guerra, eu quero pelejar esta peleja. Deus está dando vitória aqui nesta manhã. O Senhor vai te dar vitória, servo de Deus. O Senhor vai te dar vitória nesta peleja. Irmãs do círculo de oração, irmãs da livraria, Deus vai te dar vitória. Deus está dando vitória aqui nesta manhã. Deus está dando vitória aqui nesta manhã. Levante a mão e recebe nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Deus está te dando vitória. Aleluia. Você consegue crer que tem alguém vencendo batalhas aqui hoje, nesta manhã? Você consegue sentir que tem crente vencendo nesta manhã? Ah, tem milagre acontecendo aqui nesta manhã. Tem vitória chegando aqui nesta manhã. A Bíblia diz que Deus então levanta este profeta que veio ao seu encontro. E preste atenção, meus irmãos, no versículo 2 de 2 Crônicas, capítulo 15. Saiu ao encontro o rei Asa e disse, preste muita atenção: ouve-me Asa e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Está vendo, rei Asa? Você venceu a peleja, não venceu? Pois é, o Senhor vai ser contigo até quando você for com ele. Rei Asa, deu tudo certo, porque o Senhor está convosco. O Senhor estará contigo enquanto você estiver com ele.
E diz mais: e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte: Deus tem aliança com quem tem aliança. Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Servir a Deus não é brincadeira, irmão. Servir a Deus é ter compromisso na alma. Não é esse negócio: hoje eu não vou no culto porque eu estou sem vontade. Você tem compromisso, você vai mesmo sem vontade. Hoje eu não vou orar não porque estou sem vontade. Se você tem compromisso com Deus, você dobra esse joelho mesmo sem vontade. Compromisso. Que é de pregador furões. Você já conhece alguns? Já não? Marca com você e quando chega no dia não vai. Já aconteceu com você? Já não? Irmão, mas é difícil, não é? Falta de compromisso. Hoje eu marquei com o irmão lá pregar lá, mas eu não vou hoje não, porque estou passando uma luta aqui, não vai dar. Irmão, quem tem compromisso prega às vezes com a alma sangrando, coração despedaçado, porque ele sabe que tem compromisso com o altar de Deus, ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso. Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Quem é grato a Deus por isso, meus irmãos? Nós precisamos gravar isso em nosso coração. Deus nos deu vitória porque estamos com Ele e Ele está conosco. Temos chegado até aqui porque estamos com Deus e Deus está conosco. Mas se nós o deixá-lo, Ele também nos deixará. O profeta vai lembrar o rei Asa no versículo de número 3 a seguir. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Ele vai dar um exemplo de Israel, vai trazer um exemplo, vai mostrar uns ciclos que Israel viveu. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, ou seja, deixaram o verdadeiro Deus. Eles esteve sem sacerdotes que o ensinassem e sem lei. Porque, meus irmãos, a falta da profecia, ou melhor, da palavra de Deus, o povo distancia de Deus. Está faltando, meus irmãos, mais estudo bíblico. Cuidado com os cultos que só tem revelação, ensinamento zero. Aí fica aquela igreja inchada e não nutrida, porque nem tudo que te enche nutre. Muito mais importante do que te encher, tem que te nutrir. É a palavra, meus irmãos, que é a nossa base. É a palavra que te dá sustentação. É a palavra que nos reveste, é a palavra que nos fortalece. É a palavra de Deus, meus irmãos, que é a base de tudo. É ela que nos revela Cristo. Então Israel deixou o Senhor, esteve longe, esteve sem Deus. Faltou também ministros, sacerdotes que o ensinassem. Consequentemente, o povo estava vivendo também sem lei, sem regra. E o que acontece? Versículo 4: mas quando na sua angústia, ou seja, este afastamento, esta ausência de lei, a ausência de ministros de Deus, a ausência da presença de Deus trouxe para Israel muitas angústias. Veja bem, na sua angústia, quando na sua angústia se convertia ao Senhor seu Deus, o Deus de Israel, e o buscava, o que a Bíblia diz? E o achava. E naqueles tempos não havia paz. Olha que situação. Quando o povo estava longe, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações, olha, meus irmãos, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Quantas pessoas vivendo estas perturbações ainda hoje, estas angústias ainda hoje, tanta perturbação, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam.
guerra, contenda, brigas, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Deus então observa que este profeta é usado por Deus, e Deus, na instrumentalidade deste profeta, eu vejo que o propósito desta profecia é elogiar o rei Asa e incentivar, motivar a continuar fazendo o que já estava fazendo, elogiando e motivando a continuar sendo o que estava sendo. E aqui está, meus irmãos, aleluia, a palavra-chave para nós: como você começou e como está hoje. E para completar a pergunta, como você quer terminar? Esta palavra de Deus também é, aleluia, uma forma de elogiar. Glória a Deus, você pelo seu começo ou pela forma que você tem vindo até agora, mas esta palavra também é para nos motivar a continuar firme até o fim. Firme até o fim, porque quando chega no versículo 7, o profeta fala na inspiração de Deus: mas esforçai-vos. Em outras palavras, Israel se apostatou, Israel afastou e sofreu terrivelmente, Israel deixou os ensinamentos, deixou a lei de Deus, mas vocês esforça-vos, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Oh glória, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Aleluia! Se esforça, aleluia. Vamos nos esforçar. O mundo espiritual é batalha, é guerra. Não existe crente paralelo, ou você é ou você não é. Se você não toma a decisão a esforçar, a pelejar, a estar do lado de Deus, você já tomou uma decisão sem perceber. Você já tomou a decisão de abandonar Deus, de ficar para trás. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: esforçai-vos, esforçai. Foi isso que Deus falou para Josué: eu serei contigo se você se esforçar. Se você se esforçar, o Senhor vai ser contigo. Deus ajuda quem se esforça, e Ele te sustenta com a destra da tua justiça. Esforçai-vos e não desfaleça as suas mãos. Quando Ele fala de mãos aqui, Ele está falando de obra, está falando de trabalho. Não desfaleça as suas mãos, não deixa de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não fraqueja as suas mãos, aleluia. Eu sei que tem dia que a mão cansa de segurar o arado, não é, meus irmãos? Tem dias que as mãos cansam de segurar a espada, aleluia. Tem dia que as mãos se cansam, mas o Senhor está falando: eu vou te ajudar. Se todavia você se esforçar, aleluia, para não abandonar a obra que Deus colocou nas suas mãos, o cargo que Deus colocou nas suas mãos, a responsabilidade, a incumbência que Deus te entregou. Esforçai as vossas mãos, porque o Senhor vai ser contigo. Esforça mais um pouco, esforça mais um pouco. Não desfaleça as vossas mãos. Quantos que não quer pregar mais estão desfalecendo as mãos? Quantos que não quer cantar mais estão desfalecendo as mãos? Quantos que não quer mais evangelizar, quantos que não quer mais fazer nada, estão desfalecendo as mãos. Mas Deus nesta manhã está te dizendo: não desfaleça as suas mãos, esforçai-vos, não desfaleça as suas mãos. Por quê? Porque a tua obra, o teu trabalho, há uma recompensa, porque a vossa obra tem uma recompensa. Levante as suas mãos para o céu, você precisa receber isso aqui. Tem uma recompensa no céu. Deus tem recompensa para você. Deus está vendo tudo, Deus te assiste, e Ele está dizendo: tem recompensa para o seu esforço.
Vai ser tremendo receber a recompensa das mãos do próprio Deus. Valeu a pena. A gente vai ter esta sensação. Valeu a pena. Irmão, não faça para ter recompensa dos homens. Faça para ser recompensado por Deus. Não se decepcione pela falta de reconhecimento da parte humana. Você está sendo reconhecido pelos céus e a recompensa é para você. Não desfaleça as vossas mãos. Eu repito para a conclusão: o intuito desta profecia de Deus era para elogiar o trabalho do rei Asa, mas também motivá-lo a prosseguir firme. Quem entendeu que este rei teve um começo muito bom, diga glória a Deus. Eu concluo, se você observar o versículo 16. Lembra que eu falei que nós precisamos cuidar para terminar bem? Você pode até ter cometido muitas besteiras até aqui, mas você precisa tomar cuidado, porque daqui para frente o fim pode chegar a qualquer hora. E o seu fim vai contar muito mais do que o seu começo. Não podemos nos tornar autoprepotentes. Precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado e nos consertar e nos esforçar ainda mais para termos um final feliz na presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque no versículo 7 a seguir vai mostrar para nós o final deste rei Asa. Olha que final terrível. No versículo 7 até o versículo de número 10, até o versículo 9, o rei recebe outra profecia de um outro profeta, e este profeta vai repreender duramente, porque este rei que havia ganhado tantas vitórias pelo poder, pela presença de Deus, ele agora vai afastar desta fé. Ele vai afastar desta confiança. O que ele faz? Ele começa a fazer confiar em exército, confiar em outras pessoas, ao invés de confiar em Deus. Ele vai depositar a sua credibilidade, a sua confiança no homem. Ele precisou de vencer mais batalhas e agora ele conta com pessoas. O problema não é ele contar com as pessoas, o problema é ele colocar a fé nas pessoas ao invés de colocar a fé em Deus. Este homem, aleluia, ele também pegou uma enfermidade nos pés, e a Bíblia diz que ele fica ruim desta enfermidade, ele fica muito mal. E ao invés de buscar a Deus, mesmo assim, mesmo com esta enfermidade, mesmo com este problema, ele não aplica o seu coração em buscar a Deus. Sabe o que ele fez? Ele foi buscar os médicos, ou seja, colocou a sua confiança toda nos médicos e não buscou a Deus. Qual é o problema de buscar recursos no médico? Deus deixou os médicos para isso, mas o que você não pode é colocar a sua confiança, tem que estar em Deus, no médico. Vai para o médico? Vai para o médico, mas contando, o Senhor vai usar os médicos, o Senhor vai me curar através do médico. A sua confiança deve estar sempre em Deus. Numa versão da Bíblia, de uma das Bíblias que eu tenho, vai dizer que este médico aqui vai além de simplesmente ser um médico da área da saúde. Dizem que estes médicos aqui eram pessoas que fazia suas artes mágicas. Hoje seria conhecido como os benzedores. Eles foram atrás destas pessoas para se curar, e não entendeu que aquela enfermidade talvez poderia ser o meio pelo qual Deus estava chamando a sua atenção. Rei Asa, volta a sua atenção para mim, volta a sua fé, volta a sua lealdade comigo. Mas ele não buscou o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que ele morre para a sua vergonha. Ele passou a ser lembrado como rei que não buscou ao Senhor. Não buscou o Senhor. Eu finalizo, meus irmãos, com algumas lições. Comece bem o seu começo, é muito importante. Amém, meus irmãos? Amém.
mas se esforce para terminar bem, fazendo direito o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Esforce as suas mãos na obra, mas acima de tudo, mantenha a sua lealdade com Deus. Continue dependendo de Deus, continue sendo crente, continue sendo fiel, continua confiando no Senhor. Fique de pé, meus amados irmãos, por favor, fique de pé. Aleluia, o seu trabalho tem uma recompensa.